Boa noite. Os 3 juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça que foram destituídos por uma resolução da Assembleia Nacional decidiram de forma voluntária entregarem esta sexta-feira as viaturas e as chaves dos gabinetes. Esta decisão surge um dia depois da nota do gabinete da Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, que solicitou aos Ministérios Tutelares das Finanças, Assuntos Sociais e Administração Interna no sentido de assegurar o cumprimento desta resolução da Assembleia Nacional, número 106/2018, publicada no Diário da República, número 58, de 7 de maio de 2018, que exonerou os 3 juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. E o Humanity First vai construir um hotel de referência em São Tomé. O assunto foi abordado durante o encontro com o Presidente da República, Evaristo Carvalho. Ainda esta sexta-feira, o chefe de Estado santomense recebeu os representantes do Conselho Nacional da Juventude. A ONG Humanity First foi agradecer ao Presidente da República o apoio que as autoridades nacionais têm dado na concretização dos seus projetos. Temos projetos em São Tomé e Príncipe, no domínio da saúde, com consultas gratuitas, bem como a distribuição de computadores por diversos organismos. Viemos agradecer todo o apoio do Presidente da República pelos apoios institucionais que nos têm dado. No futuro, a ONG pretende construir um hospital de referência em São Tomé e Príncipe. Temos vários projetos para um futuro próximo, que concerne a ajuda médico-medicamentosa para a população santomense, que se vai concretizar com a construção do hospital de referência. Já temos o financiamento e aguardamos apenas os procedimentos para o lugar onde pretendemos construir este hospital de referência. Por outro lado, o Presidente da República recebeu o Presidente do Conselho Nacional da Juventude, que foi pontualizar os projetos que serão realizados pelo referido Conselho. Fomos recebidos pela Sua Excelência o Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, onde nós, para além de fazer a apresentação, nós falamos sobre diversos assuntos que gostaríamos, nós procuramos juntos do Gabinete da Presidência contar com a magistratura de influência da Sua Excelência o Presidente da República para ajudar-nos para a concretização destes temas. Nomeadamente, nós falamos sobre a questão da Carta Africana da Juventude, no seu artigo 12º, que fala sobre a questão de que todos os Estados-membros devem adotar uma política nacional da juventude. São assuntos que já vem sendo debatido pelos meus antecessores, porque este ano também, um dos nossos objetivos também é também lutar para a questão da continuidade daquilo que os meus antecessores já vinham trabalhando. O Presidente da República recebeu a ONG Humanity First e o Conselho Nacional da Juventude. Juristas, investigadores de plantas medicinais e técnicos de diferentes setores participam no ateliê de 2 dias sobre o reforço das capacidades dos juristas e investigadores ligados aos recursos genéticos que decorrem no Hotel Praia. Questões como a biodiversidade, acesso aos recursos genéticos e partilha justa das vantagens serão abordadas nestes 2 dias. Este ateliê de formação tem essencialmente como destinatário autores, juristas e pesquisadores ligados à biodiversidade e decorre no âmbito da primeira fase de um projeto que envolve os países da sub-região da África Central, financiado no quadro da implementação do Protocolo de Nagoya. No momento, esses ateliês, estamos no momento a formar os juristas, porque nós estamos no momento a preparar uma lei. Após a preparação da lei, os juristas vão basear desta lei para sensibilizar os atores, né? E também estamos a sensibilizar os pesquisadores, porque são eles que vão trabalhar na transformação, ou seja, na genética destes recursos. Então, a partir dali, com os juristas e os pesquisadores, os dois juntos, vão criar sinergia, né, que é para ajudar-nos a sensibilizar melhor o país nesse sentido.
Ou seja, nós também estamos na fase de elaboração de muitos documentos a nível de acesso à partilha de recursos. Após esses documentos, nós vamos entrar na comunidade para sensibilizar a comunidade como deve ser usado esses recursos, como devemos usar as leis que está sendo preparada. Lançado na capital são-tomense em outubro de 2016, foi definido na altura um conjunto de atividades que deveriam ter lugar no país. Mas questões internas impediram algumas realizações, o que levou São Tomé e Príncipe a ficar atrasado em relação a outros países da sub-região. Queremos acelerar as atividades em São Tomé e Príncipe para que esse país possa estar ao mesmo nível com os outros países membros da Comissão das Florestas da África Central, como o FAC, antes do fim do projeto, que será em 30 de outubro deste ano. Tudo faremos para que tudo o que foi programado seja totalmente realizado. Quero anunciar-vos que este projeto termina em 31 de outubro e outro arranca imediatamente no dia 1 de novembro de 2018. Obtivemos, junto da cooperação alemã, um novo financiamento para a segunda fase do projeto. E São Tomé e Príncipe faz parte de países beneficiários. O ateliê de formação foi aberto pelo diretor-geral do Ambiente, que salientou a importância desta capacitação e da biodiversidade para a população de São Tomense. Queria dar as boas-vindas e agradecer aqui a participação desta família toda da biodiversidade de São Tomense. Pois, aqui todos unidos, eu penso que a nossa biodiversidade conhecerá um futuro melhor e uma gestão racional muito mais segura. Arlindo Carvalho realçou o envolvimento de todos quantos lidam com floresta e as plantas, particularmente aqueles que dedicam à medicina tradicional. Vamos poder estar todos juntos, atores, pesquisadores e juristas juntos neste processo, porque eu penso que todos neste processo de gestão da nossa biodiversidade tem uma inter-relação entre todos. Os nossos atores, que são pessoas que normalmente utilizam a biodiversidade nas suas atividades, estou a falar aqui fundamentalmente das pessoas que dedicam à medicina tradicional, que são grandes pesquisadores já da nossa própria biodiversidade. Ninguém melhor que eles conhece, na realidade, a nossa própria biodiversidade e todas as componentes desta biodiversidade e a sua utilidade para nós. E ninguém melhor que eles conhece a forma tradicional de poder utilizar esta biodiversidade. E, portanto, para mim, já são um dos primeiros pesquisadores que nós temos no país. Ateliê de formação promovida pela ECOFAC, destinado aos autores, pesquisadores e juristas. O distrito de Cauê recebeu esta sexta-feira a equipa do Programa Nacional de Combate ao Paludismo. Cauê é um dos distritos, segundo as autoridades de saúde, preenche os requisitos para entrar na fase de eliminação do paludismo. A comunidade de Coimbra tem cerca de 15 pessoas, na sua maioria crianças dos 2 a 6 anos. Nesta localidade foram detectados 4 casos de paludismo. Por isso, os agentes de pulverização decidiram fazer esta intervenção. Aqui na Roça Coimbra, corre por enquanto, estamos com paludismo aqui, mas fizemos um tratamento, aliviou um pouco. Já não tinha febre como iniciou. Eles vêm, conversam conosco, depois aparecem com os homens mipeiros, aplica, estamos aqui. O coordenador de luta contra o paludismo explica os motivos desta intervenção. Esta localidade de Coimbra está num distrito em que é daqueles distritos que nós temos na mira da eliminação. A eliminação é um processo que irá acontecer por etapas. Qualquer doença, em termos de eliminação, começa a nível dos distritos e depois estende-se a todo o país. O distrito de Cauê, paralelamente à região autónoma do Príncipe, são 2 distritos onde nós temos registrado uma incidência de casos bastante baixa e temos como objetivo chegar rapidamente à eliminação nesses 2 distritos. Bom, particularmente nesta localidade, surgiram alguns casos de paludismo. Como vê, é uma localidade pequena
Mas, no entanto, nos últimos dias surgiram aí 4 casos de paludismo, todos eles autóctonos, né? E com isto houve uma necessidade de fazermos deslocar uma equipa multissectorial. Segundo o delegado da área de saúde de Cauê, a situação está controlada, não obstante alguns casos isolados. Neste momento o caso está controlado, mas só que na semana passada tivemos casos na comunidade de Roça Coimbra, em que tivemos 3 casos, de onde foi acionado os mecanismos, fizemos busca ativa, encontramos mais um caso. E como encontramos numa fase em que o distrito de Cauê, a semelhança de um outro, deve fazer uma pulverização focalizada, acionamos mecanismos junto à CNE para pedimos a intervenção, esta que hoje estamos a fazer. Viemos à comunidade, pulverizamos as casas, né? Vamos fazer uma distribuição em massa de medicamentos para a população. Portanto, essa comunidade é uma comunidade pequena, contempla 15 residentes e neste universo tivemos 4 casos. E concretamente no distrito de Cauê, o problema de paludismo está sendo erradicado mesmo? Está sendo, sim, senhor. Está controlado. Temos uma equipa no terreno, trabalhamos em conjunto com o CNE, com os parceiros. Depois da intervenção na comunidade de Coimbra, em Cauê, o coordenador do programa deslocou-se à cidade de Angolates para se inteirar da formação destinada aos agentes pulverizadores e mobilizadores dos distritos de Cauê e Cantagalo. Aumenta a onda de solidariedade para com a decisão dos irmãos Monteiro em abandonar o partido MLSTP-PST. Um grupo de cidadãos conseguiu reunir cerca de 100 de assinaturas. O apoio aos irmãos Monteiro vem também expressa da Associação Regional de Futebol do Príncipe. Tivemos um dia depois dos irmãos Monteiro terem decidido abandonar o partido MLSTP-PST por alegada perseguição, tem surgido onda de solidariedade para com esta decisão. Numa moção de apoio e solidariedade assinada por cerca de 100 pessoas, os subscritores dizem terem tomado conhecimento das atrocidades cometidas pelo juiz do Supremo Tribunal de Justiça em torno do processo Rosema, demonstrando veementemente a existência da alegada corrupção ao mais alto nível do sistema de justiça. Os subscritores dizem estar dispostos a lutar arduamente em defesa da causa dos irmãos Monteiro e dizem defender a luta anticorrupção desencadeada pela Assembleia Nacional. Nós, um grupo de cidadão civil, junto à Associação Regional de Futebol, indignado com a situação e a decisão dos tribunais do Supremo, vimos a melhor maneira, a melhor forma de mostrar a nossa solidariedade ao presidente Nino Monteiro e aos irmãos Monteiros. Vimos ao público manifestar a nossa indignação com aquilo que é a justiça que está a ocorrer a nível nacional. Tomamos a iniciativa e fizemos a carta onde estamos a manifestar o nosso repúdio e dizer ao presidente Nino Monteiro e aos irmãos Monteiros que tenham força, tenham calma. Santo Tomé Poderoso e Santo Antônio Vivo é a pessoa ideal que é fazer justiça quando ela é mal feita. Moção de apoio vem também da Associação Regional de Futebol do Príncipe. Afirmam o Supremo Tribunal de Justiça tentou violar o memorando de 2009, retirando assim a gestão da referida fábrica ao Grupo Melo Xavier. Eles têm que ter muita força, porque é o país que temos e a justiça que nós temos de todos esses anos. E até hoje está-se a ver aquilo que é resultado. E dizer ao primeiro-ministro que está em bom caminho, que faça o trabalho como está a fazer. Irmãos Monteiro a receber apoio de solidariedade da Associação Regional de Futebol do Príncipe e de cerca de 100 de cidadãos. Os campeonatos nacionais de futebol conhecem este fim de semana uma pausa
para os jogos da primeira eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe. Trindade e Udra voltam a encontrar-se no sábado, depois da última semana terem jogado para o campeonato no campo de Monte Café, com vitória para a equipa de Angulares por 2-0. O Trindade pode redimir-se da derrota frente à Udra no Campeonato Nacional. Agora, na Taça, a Udra volta a encontrar-se com o Trindade no Estádio Nacional às 15h30. Precos recebe no seu campo Amadora. Neves recebe no campo de Neves o Óculo da Rei. Vitória de Reboque de fronte Diogo Vaz no campo do Reboque. Agrosport Porto Alegre no campo de Monte Café. Este jogo com início às 14h30, enquanto os outros às 15h30. Ototó recebe no seu campo o Ototó o Varzim da Ribeira Afonso às 15h30. Cruz Vermelha recebe o Andorinha no campo de Almeirim. Bombom Folha Fede no campo de Bombom também às 15h30. No domingo, que Morabeza recebe no campo de Santo Amaro o Desportivo do Conde, às 15h30. Sporting de Santo Tomé, Aliança no Estádio Nacional. Santana Futebol Clube no campo de Santana recebe o Santa Margarida, às 15h30. Portanto, estes jogos. Guadalupe Juba no campo de Guadalupe, às 15h30. Desportivo Correia recebe o Descai no campo do Correia, também às 15h30. Enquanto Ribeira Peixe e Boa Vista no campo de Ribeira Peixe, às 14h30. Caixão Grande, uma vez mais, a encontrar-se com o 6 de setembro, às 15h30, no campo de Caixão Grande. Será, talvez, desta que o Caixão Grande fará tudo para poder redimir-se da primeira derrota no campeonato. Finalmente, o Desportivo Palmar recebe no campo de Água Porpa o Marítimo de Micoló. Enquanto isso, estão conhecidos os resultados definitivos dos jogos referentes à terceira jornada dos campeonatos nacionais de futebol, não disputados no passado sábado devido ao mau tempo. As partidas aconteceram esta quarta-feira. A surpresa vai para a derrota de Caixão Grande em casa frente à Agrosport de Monte Café. Vejam o quadro. Portanto, referente à primeira divisão, portanto, jogos disputados na quarta-feira, o Folha Fede 3, Aliança também 3, Caixão Grande 1, Agrosport 3, Sporting 1, Riboque 0. Na segunda divisão, o Guadalupe e o Descai empataram a 2 golos, Ribeira Peixe 2, Óculo da Rei 1. Divisão de Honra, Santa Margarida 0, Boa Vista Futebol Clube 1, Quemorabeza 1, Juba 0, Marítimo Micoló 0, Desportivo de Conde 1. E nesta altura, vejam como está a tabela de classificação nos 3 campeonatos. A classificação na primeira divisão, portanto, está assim. Primeiro Udra com 9 pontos, também com 9 pontos. Na segunda posição, o Agrosport de Monte Café. Na terceira posição, Neves com 6 pontos, também com 6 pontos. Na quarta posição, 6 de setembro. O Aliança Nacional na quinta posição com 5 pontos. Folha Fede na sexta posição com 4, também com 4 pontos. O Inter de Mobon na sétima posição. O Sporting de Santo Tomé na oitava posição com 3 pontos, também com 3 pontos. O Sporting da Paracruz na nona posição. Trindade na 10ª posição com 1 ponto, também com 1 ponto de Vitória de Reboque na 11ª posição. E finalmente na 12ª posição o Caixão Grande sem pontuar. Na segunda divisão, primeiro Desportivo do Correia com 7 pontos, segundo Santana com 6. Na terceira posição, Guadalupe com 4 pontos, também com 4 pontos Amadora, na quarta posição. Na quinta posição, o Descai com 4 pontos, também com 4 pontos, melhor dizendo. Na sexta posição, o Ribeira Peixe, ainda com 4 pontos. Na sétima posição, o Óculo da Rei. Na oitava posição, também com 4 pontos, Desportivo Palmar. Na nona posição, o Desportivo do Totó com 2 pontos. E, finalmente, na última posição, isto é, na 10ª posição, Cruz Vermelha com apenas 1 ponto. Na divisão de honra, Quemorabeza, portanto, na primeira posição com 7 pontos. Também com 7 pontos, na segunda posição, o Conde. Na terceira posição, Boa Vista com 6 pontos. Com 5 pontos, o Porto Alegre na quarta posição. Ainda com 5 pontos, na quinta posição, o Diogo Vaz. Na sexta posição, o Juba com 4 pontos. Na sétima posição, Varzim com 2 pontos. Na oitava posição, Marítimo Micoló com 1 ponto. Andorinha na nona posição também com 1 ponto. E finalmente, Santa Margarida na 10ª posição
ainda com 1 ponto. Os agentes dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros realizaram na última quinta-feira a primeira fase do torneio de futsal em alusão à semana de comemoração de mais um aniversário da instituição. No primeiro encontro, defrontaram-se no Parque Popular da cidade capital as equipas de Televisão São Tomense e dos Bombeiros de Mesós. Nos primeiros minutos do jogo, os Bombeiros de Mesós marcaram o primeiro golo da partida, gol esse que deu a abertura ao placar e no minuto seguinte o outro gol surgiu. E na segunda metade, Carlos Vieira saltou do banco e marcou o primeiro golo da TVS. O jogo prosseguiu. Minutos depois, os Bombeiros voltaram a marcar. O resultado final foi 6-2, favorável à equipa de Bombeiros de Mesós. No segundo jogo, os Bombeiros de Água Grande venceram os de Mesós por 8-7. O Tribunal de Relação de Lisboa enviou para Angola o processo de que Alvo Ex, vice-presidente angolano Manuel Vicente, uma notícia para conferir depois do intervalo.